Bom dia. Quero tratar um pouco sobre a palavra de Deus, partilhar um pouco daquilo que o Senhor colocou no meu coração. E quem quiser acompanhar comigo, pode abrir sua Bíblia em Romanos, no capítulo 8, verso 35. Romanos, no capítulo 8, verso 35, que trata um pouco sobre a certeza do amor de Deus. Paulo diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A gente está vivendo um momento muito difícil, enfrentando esse vírus, onde todo mundo quer meio que fugir da realidade. É duro perder parentes, é duro ver amigos indo. É duro ver que muitas famílias estão sendo desfeitas. Só que aquilo que nos consola é saber que há um amor que ele vem e preenche todas essas lacunas. É difícil lidar com a dor, é difícil lidar com a perda. Só que seria muito mais difícil não ter aonde se agarrar. Eu sempre digo que a gente vive num mar revolto. Cada um de nós nasce em um mundo onde a gente não sabe de nada. Somos lançados em coisas que já se firmaram socialmente, religiosamente, familiarmente. Tudo já está posto à nossa frente. A gente não escolhe a família que a gente nasce, não escolhe a sociedade em que a gente nasce. Muitas vezes a gente não escolhe nem a fé que vamos seguir. Só que com a vida e com a maturidade, nós passamos a ter as escolhas. E no caso do Senhor Jesus, é um passo que vocês dois fazem junto. Deus nos escolhe, mas ao mesmo tempo, nós o escolhemos também todo dia. E esse amor de Jesus, ele é tão lindo porque ele diz que ele é mais forte do que a morte. Quando Paulo diz o que nos separará do amor de Cristo, eu posso interpretar também o que é maior do que a cruz. O que é maior do que o alto sacrifício de Cristo? Eu acredito que nada. Paulo não está falando isso aqui da boca para fora. Ele era um homem terrível. Ele perseguia aqueles que serviam Jesus. Ele açoitava e ele mandava matar. Não se esqueçam de Estevão. As suas roupas foram colocadas aos pés de Paulo. Ele consentiu com a sua morte. E não só com aquela morte, como a de muitos. Só que esse homem foi perdoado. Foi perdoado porque o sangue de Jesus é maior do que qualquer pecado. É tão maior do que ele aboliu. Ele aboliu o efeito da lei sobre a nossa vida. A lei não tem mais o poder para nos julgar. Não tem. Porque a cruz de Cristo é maior do que tudo isso. Ele teve a vida ilibada, o exemplo perfeito e a morte definitiva por todos nós. Uma vez o sacrifício do Cordeiro, uma vez o sangue espargido para todo sempre. Eu tenho a plena certeza de que o Pai, ao nos olhar nos céus, olhar para a humanidade, ele vê o Filho dele sobre nós. É por isso que nós temos acesso à eternidade. Não é por obras, não é por lei, e nem por atitudes grandiosas nessa vida, não. É porque o Filho dele está sobre nós. É o sangue dele que ecoa no nosso sangue. É o DNA dele que faz parte do nosso
fomos adotados como filhos. Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matador. Então, mesmo antes do coronavírus, mesmo antes de toda essa pandemia acontecer, nossa vida nunca esteve em paz de verdade. E não é isso que o Senhor promete. Não é venham para cá que eu tenho recompensa para vocês. Ele nunca disse isso. Venham para cá porque eu posso lhes dar a vida eterna. Jesus nunca chamou ninguém dessa forma. Jesus simplesmente chegava e anunciava a palavra. Chegava e anunciava a bondade. E pregava algo que antes as pessoas não conheciam, mas que era latente a elas. Justiça. Aqueles que têm fome e sede de justiça serão saciados. Os mansos herdarão o reino dos céus. Não vos importeis com as coisas dessa vida. Olhai para as aves, olhai para os lírios do campo. Olhai para a vida ao seu redor. Há tanta coisa maior e melhor do que a rotina que a gente tem nessa terra. Deus não veio para nos dar coisas. Nem objetos, nem empregos, nem casamentos, nada disso. E isso nunca foi a prioridade de Cristo na nossa vida. Ele disse, servir a Deus em primeiro lugar e ao seu reino, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Naturalmente elas virão. Porque aquilo que Deus prometeu na gente, algo maior até do que a vida eterna, eu diria. Algo que perpassa esse corpo e que nos possibilita a andar com Ele para sempre, é vida em abundância. É o que Ele disse para a mulher samaritana. Eu tenho uma água que vai matar para sempre a tua sede. Uma água que você não vai ver em fonte alguma. Uma água que não se esgota. Um lugar. E aqueles que habitarão nesse lugar e acessarão a esse lugar são aqueles que me servem em espírito e em verdade. Deus é um lugar. Deus é um lugar de pacificação. Só que para adentrar esse lugar, você tem que se esvaziar de todo o resto. Tem que priorizá-lo em primeiro lugar. E deixar que essa água viva adentre ao seu corpo. Essa pacificação do ser. Deus é esse lugar para mim. As angústias vêm, elas pesam, os tormentos vêm e eles pesam também. Os pecados todo dia pesam sobre nós. Só que Deus é o nosso lugar de purificação. E Ele vai continuar sendo para todo sempre. Então, o que nos separará do amor de Cristo? A resposta é nada. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Porque Ele nos comprou com seu próprio sangue. E porque essa certeza, essa fé, é uma rocha inabalável. Como eu sempre digo, né? Quem me conhece sabe. Eu não me importo de ser uma casa de taipa. Eu não me importo de ser uma casa de palha. Não me importo de ser frágil. Tudo bem pra mim. Esse nunca foi meu propósito, ser grande para as outras pessoas, não. Só que eu sei que, independente do material que é construído a minha casa, ele está firmado sobre uma forte rocha, que é Cristo. E é por isso, por estar nele, que eu sou inabalável. Porque Cristo é meu alicerce. Amém.